Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos tratar de porcentagem. O assunto porcentagem é um assunto bastante tratado no cotidiano. É utilizado para descontos, para juros, multas. Então, é um conteúdo que está no cotidiano das pessoas. A forma de representação da porcentagem. O número 40%, a gente escreve da seguinte forma: 40 e a expressão por cento, podemos utilizar este símbolo. Este símbolo significa por cento. Aqui temos 40%. Se uma determinada loja está oferecendo um desconto de 40% nas compras, isso significa que a cada R$ 100 de compras, você terá um desconto de R$ 40. Ou seja, se você fizer uma compra de R$ 200, você só irá pagar R$ 120, porque você terá 40% de desconto, ou seja, 40% em 100 é 40 no 100, 40 no outro 100, ou seja, R$ 80 de desconto, e 200 menos 80 é R$ 120. O 40% aqui ele pode ser representado em duas diferentes formas. Aqui temos a forma percentual. E além da forma percentual, podemos representar de duas outras formas diferentes. Podemos escrever na forma fracionária 40%, ou seja, 40 dividido por 100. Aqui é a forma fracionária. E podemos escrever também através de número decimal, considerado taxa unitária ou forma unitária. 40%. Eu escrevo aqui o número 40 e conto da direita para a esquerda quantos números? 2 números, porque está sendo dividido por 100, e coloco a vírgula. 1, 2, coloco a vírgula e um zero. 0,40, que é a mesma coisa que 0,4. Então, temos aqui 40% na forma percentual, ou também taxa percentual, e temos aqui o 0,4, que é a forma unitária. Vamos agora transformar outros números que estão na forma percentual para a forma fracionária e para a forma unitária. Na letra B, temos aqui o número 51%. É muito simples para transformar esse número na forma fracionária, inicialmente, e depois na forma unitária. Na forma fracionária, eu escrevo o número 51 e depois divido esse número por 100. Para escrever na forma unitária, eu escrevo o número 51 e conto da direita para a esquerda 2 números. 1, 2, coloco a vírgula e o zero. Então, aqui eu tenho a forma percentual, ou taxa percentual. Aqui eu tenho a forma fracionária. E aqui eu tenho a forma unitária, ou taxa unitária, que é 0,51. Na letra C, temos aqui o número 165%. Nesse caso, para transformar esse número que está na forma percentual para a forma fracionária, eu escrevo 165 dividido por 100. E para escrever na forma decimal e encontrar a taxa unitária, eu escrevo 165 e conto da direita para a esquerda 2 números, porque está sendo dividido por 100. 1, 2, coloco a vírgula. Então, 165% é a mesma coisa que 165 dividido por 100 na forma fracionária, ou 1,65 na forma unitária. Na letra D,
tenho aqui 7,2%. Nesse caso, eu escrevo na forma fracionária 7,2 dividido por 100. É importante lembrar que é a mesma coisa que 7,2 vezes 0,01. E como é que eu escrevo aqui? Eu escrevo aqui, ó, o 7,2, né? A vírgula estava aqui. Então, agora eu conto mais dois números, porque está sendo dividido por 100. 2 eu completo com 0, e agora eu coloco a vírgula e o 0. Então, a resposta é 0,072. 7,2% é a mesma coisa que 7,2 dividido por 100 na forma fracionária, e a mesma coisa que 0,072 na forma unitária. E na letra E, temos aqui o número 16,28%. Para eu escrever esse número na forma fracionária, é muito simples. Basta eu escrever aqui, ó, 16,28 dividido por 100, que é a mesma coisa que 16,28 vezes 0,01. Então, eu pego aqui, ó, 16,28. Observe que a vírgula estava aqui, ó. Mas como eu dividi por 100, eu devo contar mais dois números aqui da direita para a esquerda. 1, 2, coloco a vírgula e um 0. Então, aqui eu tenho o número, ó, na forma percentual, 16,28%, na forma fracionária, 16,28 dividido por 100, e na forma unitária, 0,1628. Na letra F, temos o número na forma unitária para transformarmos no número na forma percentual. É muito simples. Observe que temos aqui 0,17. Então, eu escrevo aqui, ó, na forma fracionária, eu escrevo 17 e devo colocar aqui o 100 no denominador. Na forma fracionária, é a mesma coisa que 17%. Um outro exemplo aqui na letra G, 0,073. Nesse caso, para transformar esse número que está na forma unitária para a forma fracionária, eu devo escrever aqui, ó, 73 dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu desloco a vírgula duas casas da esquerda para a direita. 1, 2. Então, fica aqui 7,3 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 7,3%. Podemos fazer mais um exemplo, letra H, 0,013. Nesse caso, eu devo fazer o seguinte: escrever o número 13 e colocar o 100 no denominador. Com relação à vírgula, eu devo deslocar quantas casas? Duas casas da esquerda para a direita. 1, 2. Então, fica aqui 1,3 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,3%. E um outro exemplo de transformação de taxa unitária para taxa percentual, temos aqui no exemplo I, que é 0,8324. Nesse caso, eu devo fazer o seguinte: devo escrever o 8.324 dividido por 100, e com relação à vírgula, se eu dividir por 100, eu devo deslocar a vírgula
duas casas da esquerda para a direita. Uma, duas. Então, fica aqui 83,24 dividido por 100, que na forma percentual fica 83,24%. Porcentagem. Toda razão A dividido por B, na qual B é igual a 100, chama-se taxa de porcentagem. Por exemplo, o número 40% é igual a 40 por 100. Então, temos aqui a razão em que B, o denominador, é igual a 100. Então, chama-se taxa de porcentagem. O número 35% é igual a 35 e no denominador o número 100. Ou seja, B igual a 100. Chama-se taxa de porcentagem. Observação. Uma razão A dividido por B com B diferente de 100 também pode ser escrito na forma de porcentagem. É o que nós vamos ver nos exemplos a seguir. O exemplo 1 diz o seguinte: escrever 1/2 na forma de porcentagem. Observe que 1/2 é uma razão, mas o denominador não é igual a 100. Ou seja, o denominador é diferente de 100. Para eu colocar esta fração na forma de porcentagem, eu preciso colocar esta fração com denominador igual a 100. Para isso, eu vou ter que multiplicar o 2 por um número para transformá-lo em denominador igual a 100. Então, eu posso multiplicar o 2 por 50, porque 2 vezes 50 é igual a 100. E como eu multipliquei o denominador por 50, o numerador eu também preciso multiplicar por 50. E 1 vezes 50 é igual a 50. Dessa forma, eu tenho aqui 50 dividido por 100, que na forma decimal eu posso escrever aqui o número 50. E como está sendo dividido por 100, eu conto dois números da direita para a esquerda. 1, 2, coloco a vírgula e agora coloco o 0. 0,50 é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Então, 1/2 é a mesma coisa que 50%. Observe que nesta questão escrevemos aqui 1/2, que é 50%, na forma fracionária, que é 50 dividido por 100, na forma unitária, que é 0,5, e também na forma percentual, que é 50%. O exemplo 2 pede para escrever a razão de 3/8 na forma de porcentagem. A fração 3/8, observe que o denominador é diferente de 100. Então, esta razão tem o denominador diferente de 100. E para escrever na forma de porcentagem, é preciso que o denominador seja igual a 100. Acontece que 8 não é fator de 100, ou seja, não há um número que eu possa multiplicar por 8 que o resultado é igual a 100. Então, sendo assim, eu preciso escrever a forma decimal de 3/8 para eu encontrar a forma de porcentagem dessa razão. E para eu encontrar a forma decimal dessa razão, basta eu dividir o 3 por 8. Então, eu vou fazer aqui a conta de dividir. 3 dividido por 8. 3 não divide por 8. Então, eu coloco um 0 aqui e aqui o 0 e a vírgula. Agora, eu tenho 30 dividido por 8. 30 dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 8, 24. Faça a continha de subtração.
0 menos 4 não é possível, então eu pego 1 emprestado, aqui fica 2, e aqui fica 10. 10 menos 4 é 6, 2 menos 2 é nada, ou seja, 0. Aqui eu tenho 6, 6 não divide por 8, então eu coloco um 0. 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 é igual a 7. 7 vezes 8, 56. Coloco 56 aqui e faço a continha de subtração. 0 menos 6 não é possível, pego um emprestado, aqui fica 5 e aqui fica 10. 10 menos 6 é igual a 4. 5 menos 5 é igual a 0. Tem o número 4. Coloco um 0, 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 8, 40. Faço a continha de subtração. Tenho aqui 0 menos 0 é 0. 4 menos 4 é 0. Então, tenho aqui que a razão 3/8 é a mesma coisa que 0,375. Na forma decimal, posso escrever a forma fracionária, escrever 375 dividido por 100. Como eu dividi por 100, a vírgula segue duas casas da esquerda para a direita. 1, 2. Então, fica aqui, ó, entre o 7 e o 5. 37,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 37,5%. Ou seja, 3/8 é a mesma coisa que 37,5%. O exemplo 3 diz o seguinte: um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Inicialmente, temos a razão, R$7.000 do valor total de R$25.000. Então, temos a razão 7/25. Então, usando frações equivalentes, podemos colocar esta fração que está com o denominador 25 com o denominador 100 para transformá-la em porcentagem. Então, eu posso multiplicar aqui o 25 por qual número para transformá-lo em 100? Eu posso multiplicar o 25 pelo número 4. Por que 4? Porque 4 vezes 25 é igual a 100. Então, eu escrevo 25 vezes 4 é igual a 100. E se eu multipliquei o denominador por 4, o numerador também devo multiplicar por 4. 7 vezes 4 é igual a 28. Dessa forma, eu tenho uma fração 28 dividido por 100, que é a mesma coisa que 28%. Eu posso escrever 28% também na forma decimal. 28% na forma fracionária é 28 dividido por 100. E na forma decimal, ou forma unitária, eu escrevo aqui o 28. E como estou dividindo por 100, tem 2 zeros, então eu conto aqui 2 números da direita para a esquerda. 1, 2, coloco a vírgula e aqui o 0. Ou seja, 0,28, que é a mesma coisa que 28%. Então, podemos concluir que a fração 7/25 é igual a 28%. R$7.000 sobre o preço de R$25.000 representa um desconto de 28%. O exemplo 4 diz o seguinte: um lucro de R$12.000 sobre um preço de R$150.000 representa quantos por cento de lucro? Então, temos a razão R$12.000. Então, 12.000 pelo total, que é 150.000. 150.000.
Inicialmente, vamos escrever a fração irredutível dessa razão. Podemos simplificar aqui o zero com o zero com outro zero e esse zero com outro zero. Então, temos aqui 12 dividido por 150. Podemos dividir aqui por 6 e aqui por 6. 12 por 6 é igual a 2. 150 dividido por 6 é igual a 25. Aqui temos a fração na forma irredutível, ou seja, não é possível mais simplificá-la. Agora que temos a fração na forma irredutível, 2/25, observe que o denominador não é igual a 100, mas podemos usar os conhecimentos de frações equivalentes e transformar este denominador, que não é igual a 100, no valor de 100. Para isso, podemos multiplicar aqui o 25 por 4. 25 vezes 4 é igual a 100. E o 2 eu multiplico por 4 também. Tem 2 vezes 4 é igual a 8. 8 dividido por 100 é igual a 8%. É possível escrever 8% também na forma decimal. 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100 na forma fracionária e na forma decimal ou unitária. Eu escrevo aqui o número 8 e como estou dividindo por 100, eu conto dois números da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Como não tem um outro, eu coloco um 0. E agora eu coloco a vírgula e o 0. Então, tenho aqui o número na forma decimal, que também representa 8%. Sendo assim, podemos afirmar que a fração 2/25 é a mesma coisa que 8%. O que representa na prática que um lucro de R$12.000 sobre um preço de R$150.000 representa 8% de lucro. A porcentagem ela nunca aparece sozinha em uma questão ou numa notícia. A porcentagem está sempre referindo a um determinado valor, a uma determinada quantidade. E é justamente sobre isso que vamos tratar agora. No primeiro exemplo, temos aqui, qual é o valor de 25% de R$60? Para calcular o valor de 25% de R$60, podemos usar a regra de 3. Os R$60 corresponde a 100%. E o 25% corresponde a x. Podemos, então, multiplicar aqui. X vezes 100, temos 100x igual a 60 vezes 25. 60 vezes 25 é igual a 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 100, porque o 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Simplifico. Então, 15 dividido por 1, x é igual a 15. Dessa forma, temos que 25% de 60 é igual a 15. Mas podemos resolver esta questão de outra maneira também, de uma maneira mais simples. 25% é a mesma coisa que 25 por 100, na forma fracionária, de 60, que é os R$60. A preposição de podemos substituir pelo sinal de multiplicação. Então, temos 25 sobre 100 vezes 60 é igual. 25 vezes 60 é igual a 1.500.
dividido por 100, quando não tem nada aqui é porque tem 1. 100 vezes 1, 100. Simplifico, simplifico. 15 dividido por 1 é igual a 15. Encontrei também o resultado 15. No exemplo 2, temos o seguinte. Qual é o valor de 40% de 300? Como eu disse anteriormente, podemos resolver através de regra de 3. 300 equivale a 100%, que é o todo. E 40% equivale a x, que é o que queremos saber. Podemos fazer, então, aqui a multiplicação. X vezes 100, 100x, igual 300 vezes 40. 300 vezes 40 é igual 3 vezes 4, 12. Escrevo os dois zeros aqui, 0, 0. Escrevo mais um zero daqui. Então, eu tenho 12.000. X é igual 12.000 dividido por 100. Porque o 100 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Corto, corto, simplifico, simplifico. Tenho 120 dividido por 1. X é igual a 120. Ou seja, 40% de 300 é 120. Posso resolver da outra forma. Então, 40% é a mesma coisa. 40 sobre 100 de 300. A preposição de eu posso substituir pelo sinal de multiplicação. Então, eu tenho 40 sobre 100 vezes 300. Aqui eu posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, eu tenho aqui 40 vezes 3. 40 vezes 3. 40 vezes 3 é igual a 120. Dessa forma, encontrei o mesmo resultado, 120. Ou seja, 40% de 300 é 120. No exemplo 3, temos aqui 40% de quanto dá 80. Existem duas maneiras para resolver esta questão. Podemos resolver por regra de 3, fazendo o seguinte. 40% equivale a 80. 100% equivale a x. 40 vezes x, 40x. 100 vezes 80 é igual a 8.000. X é igual a 8.000. O 40 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Simplifico. Tem 800 dividido por 4. X é igual a 200. Então, 40% de 200 é igual a 80. Posso resolver também da seguinte forma. 40% de um número que eu não conheço é igual a 80. É isso que diz a questão. 40% é 40 dividido por 100. A preposição de, eu posso colocar o sinal de multiplicação vezes o x, que é igual a 80. Agora eu posso simplificar esse zero com este zero. Fica aqui 4x dividido por 10 igual a 80. Faço aqui a multiplicação, aqui como não tem nada é o número 1. 4x vezes 1, 4x, igual 10 vezes 80, 800. 4x é igual a 800, x é igual a 800. O 4 está multiplicando por x, passo para o outro lado, dividindo. 800 dividido por 4, x é igual a 200. Encontrei o mesmo resultado de maneira diferente.
O exemplo 4 tem aqui 25% de quanto dá 180. Podemos resolver esta questão por regra de 3. 25% equivale a 180. 100% equivale a x. Faço aqui a multiplicação. 25 vezes x. 25x é igual a 100 vezes 180. Eu escrevo aqui o 180 e coloco mais 2 zeros. 0, 0, ou seja, 18.000. X é igual a 18.000 dividido por 25. Por que dividido por 25? Porque o 25 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 720. Problemas com porcentagem. Dando continuidade ao curso de porcentagens. O primeiro exemplo temos: em um jogo de basquete, Oscar cobrou 20 lances livres, dos quais acertou 65%. Quantos lances livres ele acertou? Então, a questão diz que Oscar acertou 65% de 20 lances livres que ele cobrou. 65% de 20 lances pode ser escrito também dessa forma: 65 dividido por 100. Nesse caso, eu estou colocando o 65% que está na forma percentual na forma fracionária. A preposição de eu posso substituir pelo sinal de multiplicação e aqui eu copio o número 20. Aqui eu posso simplificar um zero daqui com zero daqui. Aí eu fico com 65 vezes 2 dividido por 10 vezes, aqui não tem nada, o número 1. 10 vezes 1. Então, 10 vezes 1 é 10. 65 vezes 2, vamos fazer aqui a conta. 2 vezes 5, 10. Coloco 0. E vai o 1. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. Então, 65 vezes 2 é 130. Dividido por 10. Simplifico esse zero com esse zero. Logo, eu tenho um resultado aqui, 13 dividido por 1. E 13 dividido por 1 é igual a 13. Ou seja, dos 20 lances que Oscar cobrou, ele acertou 13 lances. No exemplo 2, temos o seguinte: durante o ano de 1997, uma equipe de basquete disputou 75 jogos, dos quais venceu 63. Qual é a taxa percentual correspondente aos jogos que essa equipe venceu? Observe que a questão pergunta a taxa percentual. Para eu encontrar um valor, eu multiplico a taxa percentual vezes o valor total de jogos, que no caso é 75, que é igual a 63, que foi o total de jogos que a equipe venceu. No caso, eu coloquei x para a taxa percentual porque é um valor desconhecido. X vezes 75 é igual a 75x, igual a 63. X é igual a 63 dividido por
75. Vamos fazer a continha aqui ao lado. 63 dividido por 75 não é possível. Então, eu coloco um zero aqui, e um zero e uma vírgula. 630 dividido por 75 dá 8. 8 vezes 5 é 40. Coloco zero, vai o 4. 8 vezes 7 é 56. Com mais 4, 60. Então, tenho aqui 600 menos 0 menos 0 é 0. 3 menos 0 é 3. E 6 menos 6 é 0. 30. 30 não pode dividir por 75. Então, eu coloco um zero, fica 300 dividido por 75 é igual a 4. 4 vezes 75 é igual a 300. 300 menos 300, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 3 menos 3 é 0. Então, tenho aqui que 63 dividido por 75 é igual a 0,84. Então, eu tenho uma taxa unitária. Para transformar essa taxa unitária em taxa percentual, eu multiplico por 100. E nesse caso, a vírgula segue duas casas para a direita. Uma, duas. Então, tenho aqui o número 84%, que foi a taxa de porcentagem correspondente ao número de jogos que a equipe venceu. A questão 3 diz o seguinte: comprei 60 figurinhas e aproveitei apenas 45 em meu álbum. As restantes eram repetidas. Qual foi a taxa de porcentagem de figurinhas repetidas? Observe que foram compradas 60 figurinhas e aproveitadas 45 figurinhas. E a pergunta é a taxa percentual de figurinhas repetidas. Então, 60 figurinhas foram compradas. 45 figurinhas aproveitadas. Então, eu faço aqui a continha de subtração para encontrar o valor de figurinhas repetidas. 0 menos 5 não é possível, pego um emprestado, fica 5 aqui e aqui fica 10. 10 menos 5 é igual a 5. Agora aqui eu tenho 5 menos 4 é igual a 1. Então, 15 figurinhas eram repetidas. Agora eu preciso encontrar a taxa percentual das figurinhas repetidas, dessas 15 figurinhas. Para isso, basta eu pegar 15, que são as figurinhas repetidas, e dividir pelo total de figurinhas, que são 60. 15 dividido por 60 não é possível. Então, eu coloco um zero aqui e aqui um zero e uma vírgula. 150 dividido por 60 é igual a 2. 2 vezes 60, 120. Faço agora a continha de subtração. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2 é 3. E 1 menos 1 é 0. 30 dividido por 60 não é possível. Eu coloco um zero. 300 dividido por 60, que é igual a 5. 5 vezes 60 é igual a 300. Faço a continha de subtração, tenho aqui 0. 0 menos 0 é 0. E 3 menos 3 é 0. 0,25 é a resposta de 15 dividido por 60. Aqui eu tenho o valor unitário. Para eu transformar esse valor unitário em taxa percentual, eu multiplico aqui o 0,25 por 100. Nesse caso, a vírgula segue duas casas para a direita, que é igual a 25%. Ou seja, das figurinhas que foram compradas,
25% eram repetidas. A questão 4 diz o seguinte: em um colégio, 1.400 alunos estudam no período da manhã. Esse número representa 56% do número de alunos que estudam nesse colégio. Quantos alunos estudam ao todo nesse colégio? Observe que 56% de um determinado número desconhecido é igual a 1.400. Nesse caso, 56% eu posso escrever da seguinte forma: 56 dividido por 100. A preposição de eu substituo pelo sinal de multiplicação vezes x, que é o valor desconhecido que eu quero encontrar. É igual a 1.400. Agora, para encontrar x, eu passo esta fração, 56 dividido por 100, para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho x é igual a 1.400 dividido por 56 centésimos. Aqui temos uma divisão de frações. Eu conservo a primeira, que é 1.400. Não tem nada no denominador, então é o número 1. Vezes o inverso da segunda, o 100 vai para o numerador e o 56 para o denominador. Então fica aqui 100, 56. Então, x é igual a 1.400 vezes 100, eu escrevo aqui 1.400 e coloco mais 2 zeros, porque eu estou multiplicando por 100. 1 vezes 56 é igual a 56. Então, x é igual a 140.000 dividido por 56. Vamos fazer a continha. 140.000 dividido por 56. 140 dividido por 56 é igual a 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Coloco 2, vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1 é igual a 11. Faça a continha de subtração. 0 menos 2 não é possível, então eu pego uma emprestada, aqui fica 3 e aqui fica 10. 10 menos 2 é igual a 8. 3 menos 1 é igual a 2. E 1 menos 1 é 0. Agora, eu baixo o próximo zero. 280 dividido por 56 é igual a 5. 5 vezes 6, 30. Coloco o 0, vai o 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Então, faça a subtração. 0 menos 0 é 0. 8 menos 8 é 0. 2 menos 2 é 0. Baixo um 0 aqui agora. Coloco um 0 no quociente. Baixo outro 0. Coloco outro 0 no quociente. Dessa forma, 140.000 dividido por 56 é igual a 2.500. O que na prática significa dizer que o colégio tem no total 2.500 alunos. A questão 5 diz o seguinte: na compra de um objeto, obtive um desconto de 15%. Paguei então R$ 76,50 pelo objeto. Nessas condições, qual era o preço original desse objeto? No caso, a questão não fala o preço original do objeto. Então, vamos considerar o preço original como x. E observe que fala de um desconto de 15%. Se teve um desconto de 15%,
Considere que o valor total era 100%, mas teve um desconto de 15%. Aqui temos então agora 100 menos 15 é igual a 85%. Ou seja, esse valor aqui, 76,50, corresponde a 85% do valor original. Então, o que eu faço? 85% pode ser escrito na forma de fração, que é 85 dividido por 100. E na forma decimal, eu escrevo aqui o 85 e conto duas casas da direita para a esquerda, 1, 2, coloco a vírgula e um zero. E agora, para eu encontrar o valor, eu faço o seguinte: 85%, que eu posso escrever na forma de fração, que é 85 dividido por 100, de x, que é o valor original, é igual a R$ 76,50. Agora vamos encontrar o valor de x, que é o valor original. Para isso, eu faço o seguinte: x é igual a 76,50 e 85 dividido por 100 passa para o outro lado dividindo. 85 dividido por 100. Aqui temos uma divisão de frações. 76,50 não aparece o denominador porque é 1. Vezes, como é uma divisão de fração, eu multiplico pelo inverso da segunda. 100 dividido por 85. Aqui eu tenho 76,50 vezes 100 é igual a quanto? A vírgula segue duas casas para a direita, quando eu multiplico por 100. Então dá 7.650. Dividido por 1 vezes 85 é igual a 85. Agora, basta apenas eu fazer esta continha. 7.650 dividido por 85. 765 dividido por 85 dá 9. 9 vezes 85 é 765. Faço aqui a continha de subtração. 5 menos 5 é 0. 6 menos 6 é 0. 7 menos 7 é 0. Baixo o próximo zero. Tenho aqui um zero no quociente. Então, 7.650 dividido por 85 é igual a 90. Então, aqui a resposta é 90. Ou seja, o valor original do objeto é de R$ 90. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.